continuidade aí à nossa playlist de circuitos elétricos, vamos fazer uma questãozinha aí bem gostosinha da SpaceX? Nessa questão, eu tirei aqui o voltímetro. Só que, vejam bem, aqui eu tenho um valor de potencial. Do menos para o mais, tem aí um ganho de potencial. Só que eu ainda não tenho a queda de potencial nesse resistor. E para calcular essa queda, U igual a R vezes I, né? Eu tenho que saber o valor da corrente elétrica que passa por esse resistor. Então, não tem escapatória. A gente vai precisar analisar o valor da corrente elétrica que passa por esse resistor. Afinal de contas, se tem corrente elétrica, tem malha fechada. É pleonasmo, mas tudo bem. Segue o baile. A questão também não informa o sentido da corrente. Aí é aquilo, né, filho? Tu tem que tomar uma atitude. É você que vai determinar o sentido da corrente elétrica que vai passar em cada malha. Mas meu Deus, professora, se eu errar o sentido da corrente... Não tem problema. O seu cálculo vai indicar que você errou. Pois se você encontrar um valor de corrente elétrica negativa, então o sentido real é o sentido contrário do que você adotou na questão. Então, não se preocupe com isso. Eu vou dizer que aqui está passando uma corrente I1 nesse sentido. Aqui vai passar uma corrente I2 nesse sentido aqui, ó. E aqui eu vou adotar uma corrente I3 nesse sentido. Ai, professora, vou te falar uma coisa. Tô com medo danado de errar aqui o sentido da corrente. Dani, sua conta vai te mostrar isso. O sinal da corrente elétrica vai te mostrar isso. Não tenha medo. Aqui, eu vou analisar duas malhas aqui. Mas meu Deus, professora, eu tenho 3 valores de corrente, eu tenho 3 malhas. Vamos analisar as 3 malhas. O que acontece? Eu quero explorar também a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Olha aqui, olha para esse ponto. Eu tenho uma corrente I1 entrando e uma corrente I2 também entrando. Primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. A corrente elétrica que entra em um nó é igual à corrente elétrica que sai. Afinal de contas, esse 3 que está passando por esse resistor também está passando aqui, ó, por esse fio aqui, ó. Então, ó, 2 correntes entrando e uma saindo. Logo, I3 é igual a I1 mais I2. Nós já temos aí uma das nossas equações. E as outras duas nós vamos buscar como? Analisando essas duas malhas. Vamos lá? E para analisar a malha, lei das malhas, né? O que diz a lei das malhas? A diferença de potencial total numa malha é igual a 0. E para analisar essa segunda lei, nós vamos caminhar pelo circuito. Você que vai determinar o ponto por onde eu vou começar a caminhada e o valor. Mas, poxa, o valor, né? Vai de 0, né, filho? Vai de 0 volts. E por onde começar? Cantinho, né, gente? Cantinho é mais gostoso. Vamos iniciar pelo cantinho. Cantinho é mais gostoso. Então eu vou analisar essa primeira malha. Eu vou chamar essa primeira malha de malha A. Ah, professora, posso chamar de malha X? Pode. Malha A. O somatório do U de cada ponto que eu estiver analisando é igual a 0. Só que eu já estou iniciando de 0, né? Há necessidade de colocar esse 0 na equação aqui da malha A? Não há. Então, ó, vamos começar a nossa caminhada. Ah, professora, eu vou por aqui ou eu vou por aqui? Tudo faz, né? Você vai ter que analisar essa malha toda. Então eu vou por aqui, ó. 0 volts. Chegando nesse ponto. Do menos para o mais. Do menos para o mais é um ganho de potencial. Então esse primeiro potencial que vai entrar na equação vai ser mais 8 volts ou menos 8 volts? Mais 8 volts, né? Porque tem um ganho, né? Do menos para o mais. Então mais 8. Agora vem comigo. Chegando aqui, ó, nesse resistor, que ao passar por esse resistor, eu estou caminhando no sentido da corrente. Sentido esse que eu adotei, tá? No final, se der um valor negativo ou positivo, aí eu vou saber se eu adotei o sentido correto. Mas passando por um resistor no sentido da corrente, nós temos uma queda de potencial. E essa queda é de quanto? U igual a R vezes I. Então, menos 2 e 1. Beleza? Continuando esse caminho, tô nessa malha, né? Chamei de malha A. Então, ó, caminhando por aqui. Opa, aí atenção. Eu vou passar por um resistor no sentido contrário da corrente elétrica. Sentido contrário, nós temos um ganho de potencial. Cuidado com esse detalhe. E esse ganho vai ser de quanto? Mais 4 e 2. E ao chegar aqui nesse ponto, do mais para o menos, do mais para o menos, do mais para o menos, há uma queda de potencial. Então vai ser menos 4.
Menos 4 igual a zero, né? Por conta da segunda lei de Kirchhoff. O somatório da diferença de potencial em uma malha é igual a zero, tá? Então, por isso é igual a zero. 8 menos 4 é igual a 4. E detalhe, com isso eu vou ter 4 menos 2 e 1 mais 4 e 2. Percebam bem que todos esses termos são perfeitamente divisíveis por 2. Então, vou melhorar a cara da equação? Vem comigo. Então, mais uma vez, preste atenção no que eu fiz daqui para cá. Primeiro passo, 8 menos 4 é igual a 4. Então, aí eu ficaria com 4 menos 2 e 1 com mais 4 e 2. O que eu fiz? Dividi tudo por 2. Por isso que agora eu tenho essa equação. Eu vou pegar esse 2, vou jogar lá para outro membro. Mas eu ainda tô achando feio esse sinal negativo aqui. Eu também. Faz o seguinte, multiplica toda a equação por menos 1. Com isso eu tenho a equação da malha A. Agora vamos analisar aqui, ó, a malha B. Vamos lá? Só que antes da gente analisar a malha B, vamos colocar aqui separadinho já uma terceira equação. Equação essa que vem da lei dos nós. Está entrando uma corrente I1 nesse nó. E está entrando uma outra corrente I2 nesse nó também. I1 mais I2 é igual a I3. Por isso aqui, ó, já temos aqui a nossa terceira equação. Então, para analisar essa malha B, eu vou iniciar com potencial igual a zero e pelo cantinho, né? Bom, na equação, o zero vai fazer alguma diferença? Não, né? Então, ó, zero. Passei por esse resistor no sentido da corrente. No sentido da corrente é mais ou menos? É menos. E U igual a R vezes I, né? Então, menos 4 e 3. Como eu estou analisando essa malha, ao chegar nesse ponto, eu vou continuar por esse caminho, tá? Que é o caminho que compõe a malha B. Do menos para o mais, há um ganho de potencial. E esse ganho é de quanto? 4 volts. Continuando o nosso caminho. Opa, cheguei aqui nesse resistor. Estou passando por um resistor no sentido da corrente. É mais ou menos? Menos. E menos quanto? Menos 4 e 2. Bom, então vamos passar uma maquiagemzinha aqui nessa equação? Primeira maquiagem, vamos dividir todos esses termos por 4. Segunda maquiagem, vamos pegar aqui, ó, esse 3, esse 2, vai estar com sinal de menos, né? Mas se eu jogar lá para o outro membro, de menos vira mais. Com isso, eu tenho agora as minhas 3 equações. Para resolver um sisteminha linear, é muito mais vantajoso quando eu trabalho com 2 equações e 2 variáveis. Então, eu vou ter que mexer em uma dessas equações de uma tal maneira que eu tenha aqui, por exemplo, entre essas duas, apenas I1 e I2. Aqui eu já tenho I1 e I2. Não vou mexer nela, não. Opa, aqui eu tenho I3. Dá para sumir com esse I3? Com certeza, através dessa equação aqui, ó. Eu sei que I3 é igual a I1 mais I2. Onde tem I3, eu vou substituir por quem? I1 mais I2. Vou meter bronca. E aqui, ó, I2 mais I2 é igual a 2I2. E agora eu tenho 2 equações e 2 variáveis. Para poder organizar, eu vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Destacando aqui a equação 1 e a equação 2, eu poderia fazer o quê? Isolar em uma equação e substituir na outra. Mas vejam bem, a gente pode somar essas equações. Afinal de contas, pode ver aqui eu tenho I1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. E olha só, aqui eu tenho menos 2 e 2 e mais 2 e 2. Então vai ser muito mais vantajoso aqui somar essas equações. E para fazer isso, eu vou jogar para esse lado aqui, ó. Vem comigo. Aqui, ó, mais uma vez eu estou somando a equação 1 mais a equação 2. E olha que delícia! Menos 2i com mais 2i, corta, corta. Agora, isolando I1. Com isso, I1 é igual a 3/2 ampere. Detalhe importante, I1, o valor de I1 é um valor positivo. Então, o sentido da corrente elétrica que passa por esse resistor está correto. Bom, eu já tenho o valor de 1. Encontrar o valor de I2, basta substituir em uma das equações. Então aqui, ó, eu vou pegar então esse valor de I1 e vou substituir na equação 2, a fim de encontrar o valor da corrente elétrica I2.
Bom, amores, desse ponto pra cá, eu apliquei MMC. MMC de 2 em 1, 2, tá bom? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Com isso, vou ficar em cima 2 menos 3. 2 menos 3 igual a menos 1. Aplicando o produto cruzado, eu fiquei 2 e 2 vezes 2, 4 e 2. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1. Para encontrar o valor de 2, pega esse 4, está multiplicando, vai para outro membro como? Dividindo. Logo, I2 é igual a menos 1 quarto ampere. Ai, professora, tá errado aqui, ó. Sentido da corrente. Já vi que o sentido da corrente de 2 está errado. Beleza, agora vamos dar continuidade aqui para encontrar o valor de I3. E no final, a gente ajeita o sentido correto da corrente. Vamos ver como é que vai ficar I3. Até agora o I1 tá sussa. O sinal do I2 já apontou pra gente que o sentido tá errado. E para calcular I3, I1 mais I2. I3 é igual a I1 mais I2. I1, 3 meios. Só que I2 é igual a menos 1 quarto. Mais uma vez, fazendo a mesma ferramenta matemática, MMC, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, eu encontrei I3 igual a 5 quartos de ampere. I3 também está com sinal positivo, então o sentido da corrente I3 está correto. O único sentido que eu adotei de maneira errada foi I2. Logo, o sentido correto I2 é no sentido contrário. Só que não morreu a questão. A questão quer saber qual é a diferença de potencial entre os pontos F e G. Então, essa diferença de potencial vai ser o potencial em F menos o potencial em G. O potencial em G eu já sei, 0. Vamos atrás do potencial em F? Vem aqui, olha. De 0 volts, do menos para o mais, há um ganho de potencial. Após passar por esse símbolo, eu tenho aqui mais 8 volts. Porém, ao chegar aqui, no sentido da corrente, tem uma queda. Uma queda de quanto? O igual a R vezes I, I1 é igual a 3 meios e o R é igual a 2. 3 meios vezes 2 vai ser uma queda de 3 volts. Então, 8 volts menos 3 volts, aqui vai ser igual a 5 volts. Diferença de potencial entre os pontos F e G é igual ao potencial em F menos o potencial em G. O potencial em G é igual a 0. O potencial em F, como nós já bem calculamos aqui, é igual a 5. 5 menos 0 é igual a 5 volts. Gabarito letra? Gente, eu já nem sei mais qual é o... E por isso que o gabarito é letra D. Fechamos mais uma questão da nossa playlist de circuitos elétricos. Na verdade, eu quero explorar também a primeira lei de Ohm. Que Ohm o quê, gente? É lei de Kirchhoff. Ah, meu Deus do céu, coisa... Tô ficando doida aqui.